Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Cientista Atomista e vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que faz muito tempo que eu queria falar, que é sobre a inteligência artificial. Se ela realmente é uma inteligência ou se é alguma outra coisa que nós podemos nomear de outra forma. Eu sou Lucas, me chamo Lucas, sou biólogo e faz um tempo já que eu não posto vídeos aqui no canal, circunstâncias da vida, as cruzes que Deus nos envia. Vou tentar aqui ser um pouquinho mais frequente com os vídeos. E para isso eu peço muito que você me ajude, deixando seu comentário de qual tema você gostaria que fosse tratado aqui. Isso me ajuda muito a fazer os roteiros e ter as ideias aqui para esse vídeo e direcionar até mesmo os estudos paralelos. Então, muito obrigado àqueles que comentam e você que vai comentar para apoiar esse projeto. E como há muito tempo já eu gostaria de falar sobre a questão da inteligência artificial como uma conversa mesmo, e eu também gostaria de fazer alguns outros vídeos mais em seguida, detalhando melhor algumas coisas que eu vou dizer aqui em uma exposição mais parecida com uma aula mesmo, com lousa, digital e tudo mais. Agora eu queria fazer mais uma conversa sobre esse tema. Eu sei que eu posso estar chovendo no molhado, porque é uma coisa que é muito falada na internet. Alguns anos atrás nem existia e hoje faz parte da nossa vida diária. Não conseguimos ficar sem o ChatGPT, Gemini e várias outras inteligências artificiais, modelos, na verdade, Large Language Models, modelos de linguagem, que nos ajudam na nossa produtividade. É uma ferramenta muito útil realmente para que nós possamos usar para fazer várias coisas. Porém, algumas pessoas, ingenuamente ou não tão ingenuamente, acabam colocando muita fé em algo como se fosse um protótipo de uma verdadeira inteligência artificial. Nós sabemos que existem as coisas naturais, que são as coisas que Deus criou, as criaturas, nós somos também criaturas de Deus, e as coisas artificiais são aquelas feitas pela mão do homem. Ou seja, Deus deu o dom do ser humano de pensar em projetos, pensar em coisas e construí-las. E esse dom que Deus deu para o ser humano não é de nenhuma forma ruim, na verdade é algo que nos faz propriamente humanos, é algo que é próprio nosso, fazer a arte no sentido geral, que não só de arte bela, mas arte, marcenaria, construções, prédios, foguetes, satélites, tudo isso faz parte da arte humana. A arte humana é algo que se tem como finalidade produzir algo. Então, essa é a definição clássica de arte. Aquilo, um hábito intelectual, ou seja, algo que começa aqui na nossa inteligência, destinado a produzir algo. Então, artificial da inteligência já nos mostra que é algo, obviamente, né, construído pelo ser humano. Mas inteligência é uma inteligência artificial. Nós podemos falar sobre várias coisas artificiais que o ser humano faz. Nós temos a lâmpada que está aqui me iluminando, é uma luz artificial. Artificial porque foi feita com arte. A artificial vem de feito com arte. Então ela foi feita com arte humana. Não que o ser humano consiga produzir luz por si próprio, mas ele se aproveita das matérias-primas que existem na natureza e, entendendo melhor as regras com que ela funciona, consegue aplicar isso através da sua inteligência para produzir algo com certa finalidade, que aqui é me iluminar, no caso da luz. Então, uma luz artificial realmente é uma luz artificial. Agora, e uma inteligência artificial? Realmente é uma inteligência artificial? E aí que nós nos deparamos com coisas que são equívocas, porque uma memória do computador, de certa forma, analogicamente, pode ser comparado sim a uma memória. Quando você coloca um dado no computador e ele armazena na sua forma binária, esses dados ficam armazenados em um lugar, realmente, seja magneticamente ou num HD ou via elétrica num SSD ou qualquer outro meio de armazenamento eletrônico que você tenha. Realmente é um armazenamento, então podemos falar de certa forma de uma memória eletrônica, não é algo equívoco. Agora, quando nós falamos de inteligência, aí vem um equívoco muito grande das pessoas, que é comparar a inteligência por si mesmo, que é algo só do ser humano, com a inteligência num sentido muito genérico, que abarca várias outras coisas que não são propriamente o intelecto humano.
Porque o intelecto humano, por mais que nós temos ele por natureza, a inteligência e a vontade, que são nossas potências espirituais, não é algo que é ligado a algum órgão corporal, é algo espiritual. E como tal, é intangível, materialmente falando. E nós não conseguimos copiar isso de alguma forma, porque aquilo que é espiritual não tem como se desfazer. Por isso mesmo que eu não estou aqui querendo provar esse ponto aqui, podemos fazer isso em outro vídeo, a questão da eternidade da alma, mas é algo provado pela razão, não somente pela fé, que a alma humana sobrevive à destruição do seu corpo, justamente porque a operação da inteligência e da vontade são operações espirituais, são operações imateriais. E isso por quê? Porque por mais que nós tenhamos o início do nosso conhecimento nos nossos sentidos, ao tato, paladar, visão, e que isso é processado internamente por várias e que isso é processado internamente por vários centros que nós temos no nosso sistema nervoso central, como o chamado senso comum, que é a reunião de todos os sentidos, de todos os dados sensíveis para um mesmo objeto. Então eu vejo uma rocha e eu sei a cor dela, a textura, a dureza dela, várias dessas informações que eu consigo através da minha audição. Se for uma rocha de sal do Himalaia, às vezes eu posso ter até o sabor dessa rocha, mas todas essas informações elas se referem ao mesmo objeto. E o senso comum, que é aquilo que está dentro do nosso cérebro mesmo, utiliza o cérebro como órgão, não precisa de algo espiritual, ele vai reunir todas essas informações como vindas de um único objeto. Ele vai reunir para que se unifique do objeto que nós estamos vendo. E depois nós temos a imaginação, que vai formar uma imagem mental ou fantasma daquilo que nós enxergamos, né? O próprio senso comum vai produzir essa imagem que vai ser retida pela imaginação. E logo após nós temos o nosso sentido, que no caso dos animais seria o seu sentido superior, que é a estimativa, em que vai utilizar-se dos dados da imaginação e da memória, né, com todos os objetos que nós já enxergamos, e vai tentar fazer como que um modelo da média de tudo aquilo. Então, de todas as rochas que eu já vi na vida, ou o exemplo muito usado da maçã, umas farinhetas, umas vermelhas, verdes, e cada um desses é um fantasma no nosso cérebro. Ou seja, uma imagem que o nosso cérebro, de forma sensível, no órgão corporal que nós temos do sistema nervoso, armazenou. E a comparação de todas essas imagens vai nos dar mais ou menos a semelhança de todas as maçãs. Isso os animais também têm. E além disso, o sentido da estimativa, principalmente nós vemos nos animais, ele vai dar o sentido, um juízo, um certo juízo sobre aquela coisa, se é perigosa para ele, se é benéfica. Então, uma ovelha que vê um lobo vai interpretar aquilo como maléfico para si, e é o sentido da estimativa dela que vai fazer isso. Só que a nossa inteligência, o conhecimento humano, não para por aí. Até mesmo a estimativa no ser humano é chamada na filosofia clássica de cogitativa, justamente porque não é um sentido apenas material, é um sentido que é guiado pela nossa razão. Todos os nossos sentidos são, de alguma forma, influídos pela nossa razão. Todas as nossas operações corporais, de certa forma. Então, a nossa razão, mais perfeitamente, vai agir sobre a cogitativa, que vai apresentar para ela as coisas que nós conhecemos de forma sensível. Então, o ser humano, sim, conhece de forma sensível as coisas materialmente, com órgãos materiais, órgãos que são partes do nosso corpo, realmente. Agora, essa operação que nós falamos até aqui, ela nos dá um objeto particular, de certa forma. E no máximo, com o nosso sentido da cogitativa, uma média dos objetos, uma certa semelhança. Mas não passa disso. O conhecimento em si, o conhecimento verdadeiro e profundo de algo, é o conhecimento da sua natureza. E o conhecimento da sua natureza é por si mesmo universal. Então, o nosso intelecto, com a luz natural da nossa razão, vai iluminar essa reunião de fantasmas que a nossa cogitativa prepara. E essa reunião de fantasmas, iluminada pelo nosso intelecto, ele, com essa luz que só o nosso intelecto é capaz, dos animais não, vai abstrair algo que é universal para nós. Ou seja, quando nós vemos várias pessoas, umas
de formas diferentes, alturas diferentes, de cores de pele diferentes, de formato de olhos, de cores de olhos diferentes. Todas essas pessoas, cada uma delas é uma memória em nosso cérebro. São reunidas informações sobre ela, sobre o que ela falou e tudo mais, sobre como ela é. Mas a reunião de todas essas pessoas não basta para nós vermos apenas uma semelhança como um animal que é criado com um dono que o maltrata, depois ele vai ver todas as pessoas que têm essa forma semelhante ao seu antigo dono como potenciais ameaças. E aí vai ser um cachorro, né, usando aquele como exemplo, um cachorro que vai sentir medo das outras pessoas, justamente porque ele tem como semelhança o dono, aquele que o maltratou. Mas ele não entende o que é a espécie humana e aquilo que é uma propriedade da espécie humana, algo acidental, ou seja, que pode ser ou não ser na espécie humana, ele não entende isso. Agora, o ser humano ele consegue entender a essência de que existe uma natureza humana que é comum a mim, é comum a você que está assistindo e a todas as pessoas que existem no mundo, em que nós somos homens igualmente. Eu posso ser um homem aqui nesse lugar onde eu estou, da forma que eu sou, com os tantos anos que eu tenho, na situação que eu estou, com o meu peso, com a minha altura e tudo mais. E isso é minha situação particular, mas existe algo, e você sabe disso, e todos nós sabemos e vivemos assim, que une a todas as pessoas, que é a sua natureza comum. E mais ainda, até mesmo os próprios acidentes, que são coisas que podem ser ou não ser, o ser humano consegue abstraí-los como a forma de uma natureza, como a brancura. Nós vemos essa parede branca e um pote de plástico branco, uma coberta branca, nós sabemos que existe algo em comum entre elas. E isso é o acidente, é a cor branca. A cor branca é algo nessas coisas, mas não é algo sozinho. É algo que está em algo, está no pote de plástico, está na coberta branca, está na parede. A cor branca é algo que está nelas. Então, até mesmo as coisas que podem mudar, nosso intelecto ele consegue abstrair isso a, a modo de essência mesmo, dessa natureza. Mesmo que para existir a brancura ela precisa estar em algo que já tem uma determinada natureza. Ela vai determinar essa natureza que aquilo está nos manifestando. Então, o conhecimento humano ele é universal. E aí, em outro vídeo, nós podemos explicar a questão de que essa foi uma querela que atravessou a história da filosofia, chamada querela dos universais, muito bem colocada por Porfírio, que era um filósofo, até mesmo anticristão, mas que deu contribuições significativas ao estudo da lógica. E ele coloca que se as coisas são particulares e o nosso conhecimento é universal, como pode haver um conhecimento verdadeiro? Então, é exatamente essa questão que começou a ser explicada pelos filósofos Aristóteles, Santo Tomás e outros, e é confundida até hoje essa questão. No fundo e ao cabo, se torna a questão da querela dos universais, se eles existem de fato ou são uma criação da nossa mente. Mas isso deixamos para outro vídeo. Aqui eu vou assumir que o universal, na posição tomista, o universal ele existe de fato, mas não sozinho, como tal. Ele existe nas coisas e como universal no nosso intelecto. Ele existe individualizado nas coisas. A espécie humana ela se individualiza em mim, mas ela existe como universal em minha mente. De certa forma, minha mente se torna semelhante àquilo que ela conhece. Então, tendo essa semelhança impressa intelectualmente. E como algo universal não tem uma determinação física como os corpos, é um conhecimento evidentemente espiritual. Então é algo que não pode ser abstraído por simples coisas materiais. Tem que ser abstraído não por um órgão corporal, já não mais o cérebro, mas sim a inteligência e a vontade, que são potências já não materiais e espirituais, que é o que fundamenta também a questão da imortalidade da alma do ser humano. Pois bem, vamos voltar e aplicar isso à IA. Então, a inteligência artificial, ela trabalha com modelagens matemáticas. Os modelos matemáticos, desde os mais simples, como uma regressão linear, em que você coloca num gráfico cartesiano o comprimento de algo e uma resposta como peso, e você mede várias pessoas, a altura delas e o peso delas, e você percebe que existe um padrão, aquilo ali, parecido com o que a nossa estimativa faz, inclusive, você pode, de uma forma
acomodatícia, ou seja, estatística, fazer uma equação de uma reta, né, a coisa mais simples que tem numa inteligência artificial das mais simples, você fazer a equação de uma reta que minimiza a distância desses pontos até essa reta, ou seja, a reta que minimiza o erro. O erro significa o modelo que eu abstraí e a realidade dos dados. Então, se o meu modelo ele prevê que uma pessoa com tantos metros de altura, uma determinada altura, vai ter 80 quilos, em média, e essa pessoa ela está a 70 quilos, esses 10 quilos de diferença é um erro desse modelo, porque esse modelo ele abstraiu de uma forma média. Então, através dessa reta média, com um certo grau de erro, você pode prever mais ou menos o quanto uma pessoa vai pesar em determinada altura. Isso com qualquer variável, inclusive com variáveis que não são relacionadas necessariamente, porque existe algo que é ligado através de causa e efeito, e existem coisas que são contingentes. Então, nós podemos ter correlações estatísticas de algo que não é explicado. São as chamadas correlações espúrias, como o número de cegonhas, que é relacionado com o nascimento de pessoas em determinada região. Todos nós já deixamos a primeira infância e sabemos que os nenéns não nascem de cegonhas. Eles vêm através da reprodução humana. Então, todos nós sabemos disso. Mas se você pegar um gráfico do número de cegonhas e das pessoas, você consegue fazer uma correlação estatística. E ela vai ter uma determinada significância, um determinado grau de erro naquela equação. Então você pode fazer isso descobrindo padrões que estão no mundo, de forma aleatória. E é um pouco do que a inteligência artificial faz. Todo pesquisador ele vai tentar estabelecer um modelo para aquilo que ele está observando, principalmente se for por medições. Mas mesmo os modelos figurados, como nós podemos dizer, não sei se esse é o termo correto, como o átomo. O átomo é algo que nunca ninguém jamais enxergou um átomo, até porque ele não é visível aos nossos olhos. Nós inferimos como deve ser o átomo através do comportamento da matéria. Então, através de várias experiências, foi se chegando a vários modelos de átomos. O modelo de Dalton, o modelo de Rutherford e vários outros, como aquele famoso modelo simplificado do núcleo com as bolinhas lá e os elétrons girando em volta. Hoje isso é mais complicado com a mecânica quântica. Mas são modelos. Modelos são aproximações que você coloca uma abstração que é algo que você pensa que é daquela forma por conta do comportamento daquilo. Mas pode se revelar totalmente errado aquele modelo, porque o modelo ele tem que se confrontar com a realidade para ver se ele está correto. E aí a mesma coisa, você tem uma regressão linear, como eu falei, você vai ajustar uma reta que minimiza esses erros e ela vai ter um determinado erro. Agora, se essa sua ideia você acha que o comprimento é relacionado com o peso, eles vão ter um comportamento em conjunto, vai aparecer um padrão ali no seu gráfico. Agora, se eles não tiverem um padrão, os pontos vão estar todos espalhados. Algum grau sempre vai ter de uma correlação. E eu posso, inclusive, pegar um gráfico que está com um gráfico específico, né? Eu posso treinar com meus dados um modelo que ele vai dar exatamente quase 100% de acurácia se eu fizer uma curva polinomial ali toda torta que vai passar por todos os dados. E nisso eu vou conseguir uma correlação altíssima, mas que não vai me explicar nada, não vai me dar nenhum tipo de informação. Então os modelos que nós usamos na ciência, por exemplo, algo que eu utilizo, a temperatura, que eu trabalho muito, a temperatura e certos dados ecológicos, como temperatura e o tamanho corporal de um animal que vai emergir, a temperatura e um fluxo de matéria no ecossistema. Então essas coisas eu vou criar modelos que expliquem mais aquelas variáveis que eu estou estudando. E elas vão explicar mais ou menos. Só que como o meu objetivo é científico, eu quero apenas entender a relação entre essas variáveis, meu modelo vai ser simples. Agora, se eu quiser realmente prever exatamente os meus dados, eu vou começar a fazer um modelo mais complicado, até que eu não consiga mais explicar cientificamente esse modelo, mas que ele me prevê muito bem. É o que acontece com a IA.
Não vou entrar aqui nesse vídeo nos métodos de inteligência artificial, supervisionado, não supervisionado, mas existem determinados métodos e variados que eles vão prever uma determinada resposta a partir de uma montanha de dados que foi deixado. E esses dados eles vão ser correlacionados de alguma forma e usados para prever o modelo. E aí essa previsão do modelo ainda vai ser reavaliada e o modelo vai ser retreinado conforme dados novos virem. Então, existem treinamento de modelos com dados gigantescos. E as Big Techs de hoje em dia, as grandes empresas de informações, de dados, como a Google, a Microsoft e várias outras, elas tiram dados nossos o tempo todo. Então, elas têm dados suficientes para estabelecer modelos aproximados que vão dar respostas ali, na sua maioria, com baixos erros. E o modelo de linguagens é uma dessas, em que o ChatGPT ou os outros modelos de linguagem que você se comunica através de um servidor, ele vai simplesmente interpretar através de uma leitura de dados, que são os textos que pessoas escreveram, ou seja, deve se alimentar com textos da internet ou de livros e qualquer coisa que você tenha para você treinar o seu modelo. E ele vai correlacionar a probabilidade da próxima palavra ser ou a, ou batata, ou qualquer outra coisa. Ele vai correlacionar isso. Como esses modelos de linguagem, eles são muito complexos, eles são feitos através principalmente de redes neurais, eles vão ter milhares de parâmetros. Então não é como um modelo simples, científico, que quer saber o resultado, a influência de certas coisas na natureza. Não. Ele quer simplesmente prever com a maior probabilidade possível. Então, quando a IA responde a sua pergunta, ela não entende o que ela está falando. Ela, na verdade, é um modelo matemático que vai estabelecer qual a próxima palavra que tem a maior probabilidade de ser aprovada por você. Então, ela vai copiar, papagaiar os bilhões e bilhões de páginas de texto que ela processou. E processou através de um modelo preditivo de linguagem. Então, isso de forma alguma é inteligência. Isso é simplesmente uma imitação daquilo que o ser humano já escreve. Os modelos de linguagem são baseados nisso. Assim como os modelos de imagens digitais, eles vão transformar pinturas, fotos e outras imagens em dados. Vão pegar os canais dos pixels, vão transformar em numeração dos canal vermelho, verde e azul. Aí cada um vai ter um número entre 0 e 255, ele vai transformar isso numa numeração e usar essa matriz de várias numeração de cada pixel para procurar padrões, seja qual for a explicação. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em imitar aquele padrão. Então ele vai pegar aquilo e imitar. E é o que a inteligência artificial, entre aspas, faz. Ela vai pegar os textos e vai imitar esses textos que alguém já escreveu para a pessoa poder acreditar que é uma outra pessoa que está escrevendo. Então, quando o ChatGPT se compadece de você ou qualquer outra coisa, acha super legal os seus planos, ou Gemini, qualquer que seja o seu modelo de linguagem favorito, ele não está simplesmente se compadecendo, apesar de muitas pessoas humanizarem. Mas ele está friamente papagaiando o que milhares de pessoas escreveram. Eu já trabalhei, inclusive, em empresa de IA, já prestei serviço, e os modelos são avaliados e são treinados por pessoas também, para que eles não alucinem, porque o que eles consideram uma alucinação no modelo é se você fala algo ali para o modelo, você pergunta e ele fala algo que não tem nada a ver com aquilo que você está perguntando. Isso é considerado uma alucinação. Mas se nós formos considerar do ponto de vista que a IA nunca se entende, ela não tem autoconsciência e nem entende realmente o que ela está falando para você, todo prompt de IA que é respondido é uma alucinação. Tecnicamente é uma alucinação, porque a IA não entende aquilo que ela está falando. Então, tudo na IA é uma alucinação. É que tem alucinações que dão certo e alucinações que dão errado. Essa é a única diferença para realmente nós falarmos se a IA é inteligente ou não. Agora, o problema é que tem muita gente ingênua, e eu faço esse vídeo justamente para esclarecer, que pensa que a inteligência artificial um dia vai superar o ser humano e vai se tornar uma inteligência autoconsciente. Nós estamos muito longe disso e, na verdade, é impossível que se chegue a isso. Como eu disse, a inteligência é uma potência espiritual. Não tem como nós fazermos uma máquina que copie uma potência espiritual. Apenas coisas materiais nós conseguimos copiar.
Agora, o papagaio, que é uma criatura, um animal irracional, ele consegue copiar aquilo que a gente fala. Ele consegue ser treinado para isso também. Assim como a IA, que é simplesmente como um papagaio que fica repetindo aquilo que nós falamos. Então a IA não vai tomar os nossos trabalhos, a não ser que as pessoas queiram confiar nisso, as suas vidas nisso. Mas sim, ela é uma ferramenta de produtividade, porque como ela copia os textos, ela pode copiar bons autores e te falar que o seu texto não está de acordo com a média daquilo que ela aprendeu e corrigir o seu texto. Ela sabe que é uma regra, ela foi treinada, né? Sabe não? Ela foi treinada com as regras de português, as regras de inglês. Tem pessoas que avaliam isso, eu já fiz isso, de avaliar esses modelos. E isso vai sendo treinado, vai mostrando para ela, ó, é isso que você tem que copiar, isso você não deve copiar, isso você tem que copiar. E ela vai ficando boa nisso. Então, como uma ferramenta de produtividade, aumentar a legibilidade do meu texto, me ajudar a organizar algum pensamento, ela é ótima. Mas ela não vai resolver os problemas meus. Eu que devo entender aquilo que eu estou fazendo e pedir ajuda para ela. É como se fosse uma busca do Google 2.0. É uma busca do Google que vai muito mais a fundo nas fontes textuais. É uma busca, uma engine de busca muito melhorada. Simplesmente isso. Então a IA tem o seu papel e ela é uma ferramenta como qualquer obra artificial do ser humano, mas ela nunca vai substituir o ser humano. E nunca vai haver robôs com autoconsciência e blá blá blá, como as pessoas acreditam por aí. Inclusive o chamado transhumanismo, que nós vamos deixar de ser humanos, vamos fazendo um upload da nossa memória e consciência para uma máquina e a máquina vai se tornar nossa. Isso nunca vai acontecer. O máximo que a máquina pode fazer é copiar as nossas vozes, copiar os nossos textos e ficar papagaiando, mas ela nunca vai ter consciência própria. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a começarem a entender esse mundo e eu pretendo trazer mais algumas explicações um pouquinho mais completas sobre esse tema no canal. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.